Por que eu viajo? É porque surge uma vontade dentro do meu peito que supera a razão. E aí eu não consigo fazer outra coisa, eu sou obrigado a viajar. Eu sempre digo que viajar é jogar o coração lá na frente e depois você ser obrigado a ir resgatá-lo. Então, isso que acontece comigo. E depois que eu jogo o coração lá na frente, eu não tenho saída, eu tenho que ir buscar ele, senão eu fico sem coração. Quando volto, eu jogo ele de novo para outro lugar. O pior é isso. Tinha que amarrar ele, arranjar um cardiologista que amarre o coração para ele não sair do meu peito e não me botar eternamente para correr atrás dele. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Bom, a conversa de hoje eu estou muito contente porque o convidado tem uma trajetória fantástica, muito inspiradora mesmo. Ele veio ao Brasil com 6 anos de idade e veio lá da Ucrânia, mas hoje em dia eu posso dizer, eu arrisco dizer que ele é o ucraniano mais baiano que existe, mais porreta que existe. Aleixo Belov, seja muito bem-vindo aqui ao Maré Sonora. Muito obrigada por aceitar conversar comigo hoje. Obrigado também. Eu estou muito feliz aqui em poder conversar com vocês. Eu estava vendo um pouquinho sobre a sua história, eu achei super interessante o fato de que, antes de ser velejador, você era já muito apaixonado pelo mergulho. Como é que foi essa descoberta, Aleixo? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Foi devagar, né? Eu fui me construindo, ou a natureza me construiu, eu não sei como é que aconteceu. Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia. Quando o fronte da guerra passou pela minha casa, meu pai pegou os filhos, sou eu e minha irmã, e se dirigiu para a Europa. E ficamos perambulando lá pela Europa e terminei migrando da Itália, onde você está agora, para o Brasil. Ele tinha duas possibilidades, ir para os Estados Unidos ou para o Brasil. Como ele era agrônomo, disseram, vá para o Brasil, que tem muita terra lá, vai precisar de agrônomo. Ele veio para aqui, mas quando chegou aqui, tudo era na base da enxada ainda. Isso em 1949. E ele abandonou a agronomia e foi dar aula de matemática, se tornou professor de matemática. Porque ele, quando servia no Exército Vermelho em Moscou, meu pai era russo, minha mãe que era ucraniana, ele estudou no Instituto de Matemática, mas como depois não conseguiu emprego lá e estava passando dificuldade, mudou, foi para a Ucrânia e estudou lá, se tornou agrônomo, lá conheceu minha mãe, eu nasci, cheguei no Brasil. Cheguei no Brasil e nós viramos baianos, né, velho? Foi muita sorte ele ter vindo para a Bahia, porque ele podia ir para Minas Gerais, mas não foi. Veio para Salvador. Salvador, uma cidade debruçada sobre o mar. Mas eu tive outra sorte também. Aqui eu jogava bola, eu brincava com bolinha de gude, fazia subir em árvores, mas um amigo da minha irmã me deu de presente, ele ia se mudar, não podia levar tudo, me deu de presente o óculos de mergulho. Você imagina que naquele tempo não existia televisão, então não sabia para que o óculos servia. Perguntei sempre para que óculos. Para olhar os peixinhos. Eu fui com água na cintura, olhar os peixinhos no mar e me apaixonei pelo mar. Me tornei mergulhador, primeiro mergulhador para pescar e para olhar as coisas do mar, e depois, quando eu me tornei engenheiro, eu estendi isso e hoje eu tenho mais de 300 mergulhadores trabalhando na bacia de Campos, na indústria de óleo e gás. Mas isso é devagarzinho. Eu tinha muito medo da vida, porque a gente era imigrante, não tinha nenhum amigo aqui, nenhum parente, não tinha nada. Muita gente dava porrada na gente, entendeu?
Era muito difícil. Eu tinha um medo que, se meu pai morresse, eu estava lascado, porque minha mãe era mais modesta. Apesar de ser médica, o diploma não era reconhecido aqui e nem aprendeu a falar português rápido, só cuidava dos filhos em casa, não andava pela rua. Mas, felizmente, meu pai não morreu. Deu tempo de eu crescer, me tornar engenheiro, entendeu? E como eu tinha muito medo da vida, procurei me preparar. Terminei aprendendo a falar 5 línguas, lutava judô, lutava karatê, era engenheiro, me tornei também professor de matemática e, de repente, aquele medo que eu tinha da vida, me tornei mergulhador, o medo evaporou. E a vida, como as outras pessoas que me cercavam viviam, pareceu sem graça. Eu procurei uma coisa melhor para fazer, uma coisa mais importante, já que eu tinha que juntado tantas coisas comigo, e de repente eu decidi que eu ia fazer um veleiro para dar a volta ao mundo, para poder mergulhar em todos os oceanos, porque eu já tinha lido um livro de 4 amigos que fizeram um barco e velejaram em todos os oceanos. Então, fiquei impressionado com essa história deles, entendeu? Então, fiz meu barco. Mas isso demorou, porque entre o dia que eu tomei essa decisão e o dia que eu saí para fazer a primeira volta ao mundo, que eu fiz em solitário, passaram-se 15 anos, porque quando tomei essa decisão, eu ainda não falava as línguas, não tinha me formado ainda, não ganhava nenhum dinheiro, tudo era mais difícil, mas eu coloquei aquele objetivo na minha cabeça, eu peguei um caderno e escrevi um projeto de vida, o que é que eu precisava conseguir fazer e assim por diante. E o tempo foi passando e eu naveguei com várias outras pessoas em vários outros barcos, inclusive tinha um barco que disse que ia dar a volta ao mundo, eu engajei, fui no barco, mas em 4 meses a viagem acabou e volta ao mundo nunca foi dada. Voltei para casa e descobri que era mais fácil eu manobrar o barco sozinho do que administrar as intrigas a bordo. Então, eu resolvi fazer a viagem, foi solitária. Construí o barco Três Marias no quintal da minha casa e depois saí para fazer a volta ao mundo em solitário. Já tinha acabado de me separar da mulher, então ficou mais fácil me ausentar, apesar de ter 2 filhos, e fui fazer a primeira volta ao mundo. Eu tinha pouquíssimo dinheiro, claro, porque acabei de gastar o dinheiro todo na construção do barco e tudo, eu não parava em nenhuma marina, só ficava na âncora e assim por diante. E parei em poucos portos, parei acho que em 10 portos, 14. E em 14 meses eu consegui fazer a volta ao mundo. Eu subi aqui para o Caribe, do Caribe atravessei o Canal de Panamá, fui para Galápagos, depois para a Polinésia Francesa, que eu achei lindíssima, lindíssima, lindíssima. As pessoas, a natureza, tudo. As pessoas lá só trabalhavam 2 dias na semana. Um dia catando frutas, outro dia pescando. E o resto do tempo era cantando, dançando, tomando banho de cachoeira. Nunca tinha visto uma coisa tão maravilhosa lá na Polinésia Francesa naquele tempo. Hoje eles estão mais escravos. Os franceses introduziram lá a necessidade do carro, da televisão. Antes a casa era coberta de palha, ficava 1 metro acima do chão para as baratas não subirem, e viviam só disso, e eram tão felizes. Mas os franceses, aos poucos, foram ensinando a eles que a televisão é boa, que a casa tem que ser feita de materiais melhores, tem que comprar telha, isso, aquilo. Hoje eles já são mais escravos, como nós, escravos do consumo. Mas quando eu conheci, era muito mais bonito. Então, depois estive na Indonésia, estive em Bali, vi aquelas esculturas maravilhosas, inclusive esculpiram o meu barco por dentro, e depois eu atravessei o Pacífico e fui de Bali direto até
Cape Town, 6.000 milhas, sem escala, 59 dias de mar, sozinho. Eu não sentia solidão. O mar me completava totalmente. Cheguei na África do Sul com energia, assim, com carisma. E logo a namorada linda, ela tinha um negócio de um namorado, sobrou na hora. E me apaixonei por lá, e de lá eu ia voltar já para o Brasil, como tinha o carnaval, eu esperei o carnaval passar, não fui logo, porque se eu chegasse durante o carnaval, ninguém ia nem reparar que eu tinha feito a volta ao mundo. Aí o carnaval passou, eu voltei, e de lá já tinha sido contratado, da África do Sul, já fui contratado para fazer uma carreira naval da Corema, cujo projeto eu tinha feito antes de viajar. Para poder fazer esse barco, também eu tive que ganhar dinheiro. Eu tinha um emprego, o emprego era bom, mas daquele dia em diante que eu resolvi fazer o barco, antigamente me perguntavam, você conhece alguém que sabe fazer um serviço assim, assim? Aí eu indicava alguém. Daquele dia em diante, eu dizia, eu sei. Passei a saber tudo. O que eu não soubesse, eu procurava descobrir, estudava, perguntava a quem sabia e fazia, e com isso eu consegui ganhar os recursos para fazer o barco. Então, eu dei a primeira volta ao mundo, fui recebido, ao chegar no Rio de Janeiro, lá, na Ilha Fiscal, ganhei o diploma de ser o primeiro barco à vela, com bandeira brasileira, a dar a volta ao mundo solitário. E depois voltei para a Bahia, fui bem recebido aqui, isso e aquilo. E escrevi o livro. Quando eu lancei o livro do Yacht Clube da Bahia, o Porto da Barra engarrafou, entendeu? Em poucos meses eu vendi a edição toda de 5.000 livros, e aí eu já fiz a segunda edição e já queria fazer a segunda volta ao mundo. Mas eu achei que não tinha nem uma casa, não tinha assim uma coisa boa para fazer, aí eu resolvi adiar por 5 anos, desenvolvi a Belov Engenharia, construí uma casa, e nesse período eu já arranjei uma outra mulher, já arranjei mais filhos, mas tudo deu certo, aí fiz a segunda volta ao mundo. Na primeira, parece que eu parei em 10 ou 14 portos, na segunda eu parei em 45 portos. Parei em tudo. Na primeira eu tinha medo de perder o barco, de bater numa pedra, alguma coisa acontecer e eu não consegui concluir a volta ao mundo. Como eu já tinha concluído a volta ao mundo, a segunda eu passei. Parei em tudo. Aí já tinha mais dinheiro também. E depois, do Pacífico, em vez de ir por Cape Town, eu subi, fiz o Mar Vermelho, parei em Aden, no Sudão, no Egito, no Mar Mediterrâneo, andei em tudo quanto é lugar, fiz uma viagem assim belíssima, anotei tantas as coisas. Eu sempre, durante a viagem, eu levo caderno de 200 páginas, vários, 10, 20 cadernos, e aí eu vou escrevendo tudo para não esquecer os detalhes, para depois poder fazer o livro. Então, nessa viagem, eu anotei tanta coisa que eu fiz 3 livros falando da segunda volta ao mundo. Dividi um livro até Em Busca do Oriente, minha viagem até o Oriente, até a Índia. O segundo, Em Busca das Raízes, eu queria ir na Ucrânia, visitar o lugar que eu nasci, que eu nunca tinha visto, que tinha saído de lá com 7 meses de nascido. Somente 7 meses e perambulei pela Europa, cheguei aqui com 6 anos. E não me deram licença para eu ir de barco para lá. Perguntavam, e você chega quando? Eu digo, não sei, quando eu pedi a licença para autorizar, era a União Soviética. Mas quando eu cheguei, foi perto da Grécia, ali na ilha, eu parei da ilha ali, eu fui de avião e fui para Moscou, pelo menos visitei Moscou. Então, eu escrevi o segundo livro, Em Busca das Raízes, que conta a distância entre a Índia e a União Soviética. E depois, eu tinha visto tanta coisa, como eu lhe disse, que eu parei em 45 portos, que eu estava saturado de ver coisas e não queria ver mais nada, só queria voltar para casa. E aí eu escrevi o livro
A Caminho de Casa. Mas tudo isso eu escrevi junto, que depois eu dividi em 3 livros. A Caminho de Casa conta a minha vontade desesperada de chegar em casa com tudo que eu vi, com tudo que eu anotei, com tudo que eu consegui. E eu consegui chegar e escrevi os 3 livros e me senti satisfeito. Aí as crianças do segundo casamento já estavam crescendo e eu queria levar eles para conhecer também, não era eu só. Então eu esperei meu filho caçula, eu tinha 3 filhos do segundo casamento, meu filho caçula fazer 10 anos. Quando ele fez 10 anos, eu fiz a 3ª volta ao mundo em solitário, mas levando os filhos todos, do primeiro casamento como do segundo, todo mundo junto, levando eles para conhecer a Polinésia, depois a Indonésia, depois a África do Sul e assim por diante. E fiz uma viagem somente para mostrar os filhos, é claro que eu aproveitei também. Quando eu cheguei na África do Sul, eu aluguei uma caminhonete 4x4, enchi de comida, de gamburão, de água, de gasolina extra e fiz o deserto da Namíbia, fui andando pela África com esses filhos todos, entendeu? Até chegar na fronteira de Angola e voltar por lá. E isso aí deu esse 3º livro. Então eu estava praticamente satisfeito de ter velejado. E você continua ouvindo a conversa com Aleixo Belov aqui no Maré Sonora. E a firma andou crescendo muito, a Belov Engenharia está crescendo. Hoje a Belov Engenharia tem 1.600 funcionários, mas na época ela tinha bem menos, mas ia crescendo devagarzinho, isso não é de vez. Foi crescendo, crescendo. E então, o dinheiro que eu ganhava, eu tinha 2 opções. Ou eu comprava apartamento para alugar, ou eu comprava fazenda para criar gado, mas eu fui tão feliz no mar que eu resolvi dar um presente para a juventude brasileira. Eu construí um veleiro escola, um barco, o Fraternidade, com 21 metros e meio. Olha que o outro tinha 36 pés, só era pequenininho. Pesava 8 toneladas, esse pesa mais de 80. Com a quilha retrátil, com tudo que eu tinha aprendido nas viagens, eu projetei esse barco e chamei Cabinho, que era um projetista, porque eu não sabia fazer as curvas do casco. Aí Cabinho aproveitou, eu dei a ele 5 plantas à mão que eu fiz de lápis em papel vegetal, de tudo que eu queria, e ele fez o projeto do barco. E esse barco eu construí. Durante a construção eu mudei tudo, porque eu levei 5 anos construindo esse barco grande aos poucos, não só porque não tinha o dinheiro todo no início, como as coisas foram evoluindo. Quando eu comecei a construir, eu já tinha o formato do casco todo, e isso eu não pude mudar, porque não tinha como mudar mesmo. Mas tudo no convés, todos os equipamentos, a localização deles, as coisas internas, tudo. Eu fui mudando tudo durante a construção do barco. Quando o barco ficou pronto, nem parecia como que tinha sido projetado no início, inclusive aumentou 1,5 metro, aumentei uma plataforma de popa e na proa fiz uma mudança também. Resultado, fiz um barco, o Fraternidade, que já deu 2 voltas ao mundo com alunos. A primeira volta ao mundo que eu fiz com ele, que era a minha 4ª volta ao mundo, eu levei 12 pessoas a bordo. Mas na segunda eu limitei para 8, 9. Quando eu fui para a Antártica, eu levei 10 pessoas, porque levar 12 pessoas ficava muito pesado, muita gente. Então, eu já ofereci 60 vagas para jovens brasileiros, para eles terem a oportunidade de viajar. Nenhum aluno pagou 1 centavo. Eu paguei todas as despesas da viagem, até passagem aérea. De quem não tinha dinheiro, eu paguei. Que legal. Então, eu dei 2 voltas ao mundo com Fraternidade. Depois fiz uma viagem até a Antártica e de volta.
e levei várias pessoas, algumas somente até o sul do Chile, e com 10 eu atravessei para a Antártica e voltei. Então eu estava bem, né? Tinha dado 5 voltas, 3 solitários, 2 com veleiro escola, tinha retribuído o que a Bahia fez comigo, porque a Bahia me deu chance de eu me tornar quem eu sou, então eu tinha que retribuir para a juventude brasileira, já retribuí, e estava praticamente satisfeito. Mas dava aquele vazio, tinha que resolver, tinha que fazer alguma coisa, eu ia fazer o quê da agora em diante? Então, eu criei um museu, eu abri uma fundação e criei um museu, o Museu do Mar Aleixo Belove, porque eu tinha trazido tantas coisas durante as 5 voltas ao mundo, tinha tantos detalhes, tantas informações, tantas fotografias. Eu imaginei que se eu morresse, cada filho levava um pedaço, mas nem todos se interessavam pelo assunto, iam espalhar e as coisas iam se perder. Então eu criei o Museu do Mar Aleixo Belove. E o museu está funcionando perfeitamente lá no Largo do Santo Antônio. E é lá que eu vendo os 10 livros que eu escrevi. O 10º que eu lancei tem 3 dias. Entendeu? Eu fiz esse museu. E depois que o museu ficou pronto, eu fui fazer a última viagem que eu fiz. Como seria essa viagem? Eu já tinha estado em todos os oceanos, em quase todos os mares. Mar Vermelho, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar de Arafura, tudo quanto é mar eu já tive, todos os oceanos, e tinha estado na Antártica, e na 5ª volta ao mundo eu fui primeiro no Alasca, lá empurrando gelo, e depois fiz a volta ao mundo. Mas faltava o Oceano Ártico. Eu nunca contei com o Oceano Ártico, porque ele estava sempre congelado, mas com o aquecimento global, alguns barcos estrangeiros estavam tentando passar e alguns estavam até conseguindo. Então surgiu essa ideia na minha cabeça que passou a me perturbar. Você tem que fazer a passagem noroeste. Como é essa passagem? Você sai daqui, assim, então fiz o plano. Botei a tripulação que quis se arriscar comigo a fazer essa passagem, porque ela não era fácil, a gente não sabia nem como era. E estudei tudo o que encontrei nos livros e nos manuais, e nisso, naquilo outro. E aí, quando eu estava me aprontando para ir, veio a pandemia, o Canadá fechou, não dava visto a ninguém, como é que eu ia para lá sem visto? Foi tanta dificuldade, mas achei alguns amigos que eram amigos de embaixadores de um lugar que eram conhecidos do embaixador do Canadá e assim por diante. Eu sei que com muita dificuldade eu consegui os vistos canadenses, os americanos foi um pouco mais fácil, porque ia passar pelo Alasca. Na Groenlândia, que era no final da viagem, não precisou de vistos. Então, a gente saiu de Salvador aqui sem ter todos os vistos, só acabei de receber os últimos vistos quando eu estava já em Natal em viagem, mas já estava tudo, tinha sido encaminhado, tinha sido entregue. Então, foi assim que eu saí de Salvador com a tripulação que ia fazer essa viagem chamada A Passagem Noroeste. Eu tinha estudado e achei que eu já estava atrasado, porque com o problema dos vistos, eu fui adiando. Eu ia sair em dezembro, terminei saindo só em janeiro. Depois saí só em fevereiro, 5 de fevereiro. O negócio foi adiando, porque não conseguia visto, não conseguia isso, não conseguia aquilo. Então, eu saí daqui correndo muito. Em 4 meses e 1 dia, eu saí de Salvador, parei em Natal, parei 2 dias no Caribe, atravessei o Canal de Panamá, fui para o Havaí, de lá para as Ilhas Aleutas, Dutch Harbor, de lá fui para o Alasca e cheguei em Nome. É dali que ia começar a passagem noroeste. Em 4 meses e 1 dia eu fiz essa viagem toda num recorde, quase não parando, quase não descansando.
e a tripulação toda aguentou esse tranco. Chegando lá, descobrimos que estava tudo fechado e que não adiantava eu seguir em frente, porque estava tudo congelado. Porque a gente pegou, chegando lá, a fotografia do satélite e tudo estava fechado. E eu tive que passar 35 dias no porto esperando o gelo abrir para eu poder seguir viagem. Os tripulantes que não tinham a mesma, vamos dizer, o mesmo desejo tão forte como eu tinha de fazer essa viagem, e ficaram assim um pouco sem saber o que fazer. O pessoal ia para o bar de noite e ficava bebendo lá enquanto esperava o gelo abrir. Eu, que não bebo nada de álcool, ficava um pouco apavorado porque a Covid não tinha acabado. E se alguém pegasse Covid, a viagem acabava, porque daqui que curasse, porque a família Schurman teve aí em Fernando de Noronha, pegaram Covid, voltaram para Natal, todos pegaram Covid, porque todos almoçam junto, tomam café junto, passaram. Eles ficaram 35 dias, salvo engano, para se recuperar. Não morreu ninguém, mas imagine lá, eu não podia esperar, porque na hora que o gelo abrisse, ou eu ia rápido e atravessava, ou então o gelo fechava de novo. E se eu me atrasasse e insistisse, eu chegava no meio, o gelo fechava, eu ficava preso, eu teria que esperar invernar para só sair do gelo no verão do outro ano. Então, eu fiquei muito apavorado. Mas aí o gelo começou a abrir, depois de 35 dias parado, eu comecei a seguir. Aí seguimos 5 dias, chegou lá, o gelo que estava abrindo fechou de volta. Não tinha aberto totalmente, estava abrindo. O gelo lá boia, e esse gelo é empurrado pela correnteza e pelos ventos. Aí o gelo fechou e eu passei mais 10 dias boiando e esperando o gelo abrir. E isso me deu um problema na cabeça. Eu não sabia se eu tinha colocado o chapéu onde a mão não alcança, não sabia se eu devia voltar, devia desistir, dava mais uma volta ao mundo, fazia qualquer coisa, estava numa agonia terrível. Mas eu sei que eu não desisti. E em 10 dias o gelo abriu e eu fui em frente. Aí eu consegui fazer 1.750 milhas até Cambridge Bay sem parar. Nesses 10 dias que eu fiquei parado, foi muito interessante eu ter conversado com um holandês que tinha feito essa passagem noroeste já. Ele me disse que ele fez até solitário. Como é que você, solitário, conseguiu fazer a viagem? Não, era muito simples. Quando eu encontrava um iceberg, eu encostava o barco no iceberg e jogava uma âncora no iceberg, e cada iceberg virava um porto para ele, e ele ia dormir e derivava junto com o iceberg. Já pensou? Essa ideia que ele me deu mudou completamente a visão que eu tinha dos perigos disso, daquilo e outro. Então, esses 10 dias que eu passei boiando, esperando o barco abrir, eu encostava no iceberg. O camarada pulava para cima do iceberg, a gente tinha conseguido botas especiais que tinham umas correntes embaixo, que o camarada não escorregava no gelo, e eu tinha uma alavanca, tinha todas as ferramentas, aí cavava um buracão no iceberg, pegava uma garateia, que é uma âncora de 4 pontas, jogava lá dentro com um cabo, e ele voltava para o barco, a gente folgava um cabo para não ficar batendo no gelo o tempo todo, e a gente descansava, desligava o motor, arriava as velas, ia descansar, ia almoçar, ia dormir, ia ler, ia esperar, ia ter a agonia, a falta de paciência que eu tinha de esperar. Era terrível, me maltratava demais. Mas eu sei que eu consegui passar e cheguei em Cambridge Bay. Chegando lá, foi o primeiro barco que tinha chegado lá depois da Covid. Tinha 3 anos que ninguém passava lá. Cambridge Bay é a cidadezinha que tem lá na Passagem Noroeste, lá
numa ilha lá do Canadá, que é a administração dessa região toda. Eles disseram, mas a gente não sabe nem como é que a gente vai receber vocês, espera aí, não sei o quê, vou ligar. E nisso eu passei o dia todo esperando eles descobrirem o que iam fazer comigo. Quando, de repente, descobrimos que um dos policiais, quer dizer, não é bem policial, é da imigração, alguma coisa, a segunda pessoa do comandante lá era casado com a brasileira Juliana. Juliana apareceu. Ela falou com a gente sem parar, não sei quantas horas, porque ela tinha tanta saudade do Brasil. E o marido dela veio e resolveu tudo. Ligou para a capital do Canadá, ligou para onde precisava, ainda levou umas 3 horas preenchendo papel e isso e aquilo, e discutindo, mas no final deu tudo certo. Ele vinha direto com a mulher e a filhinha a bordo e fazíamos festas juntos. A vida mudou. E você continua ouvindo a conversa com Aleixo Belov aqui no Maré Sonora. Ficou uma maravilha. Todo mundo aproveitou. Chegaram novos tripulantes que queriam ir com a gente, que não puderam ir no início, não conseguiram. E de lá a gente foi para Joarhaven, um outro porto onde Amundsen foi o primeiro homem que conseguiu fazer a passagem noroeste em 1903 até 1906. Foi uma viagem de 3 anos, porque ele fez em 1 ano, ele saiu do Atlântico, chegou em Joarhaven e lá ele invernou 2 anos, viveu como os esquimós, aprendeu a comer carne crua, inclusive a gordura da carne da baleia, que é um tocinho muito grosso, comia foca crua, comia urso polar, comia valrus, aquele bicho que tem os 2 dentes enormes para frente, e assim por diante. Ele aprendeu a viver como os esquimós e aí conseguiu depois fazer o resto da passagem. Foi o primeiro homem que fez essa viagem e ficou nessa baiazinha. Ela era meia rasa, eu fiquei com medo de entrar, mas deu certo, entrei, fiquei ali, conheci a história, visitei o museu, falei com as pessoas, fui, me abasteci e fui em diante. Aí parei em mais 3 lugares e em Joarhaven nós pegamos um grande temporal, mas foi assim, a gente já ia sair quando pegou a previsão do tempo. Imagine, quando Amundsen fez essa viagem, ele não tinha previsão de tempo, ele não tinha carta náutica, porque ninguém tinha feito a batimetria, ninguém sabia onde era a entrada, onde não era, porque mais de 15 expedições antes foram feitas com barcos grandes e quase todo mundo morreu e ninguém desistia. Cada ano surgia um novo cara querendo fazer a passagem noroeste. É porque eles não... As ilhas lá são centenas, milhares de ilhas e todas entrecortadas, e o camarada não sabia se era beco sem saída. O cara ia insistindo, quando chegava lá no final não tinha passagem. Não conseguia voltar, que o gelo já fechou atrás, o pessoal morria de fome, morria disso, morria daquilo. Amundsen deu sorte, ele não só não tinha um barco muito grande, como conseguiu descobrir e fazer essa passagem. A gente foi muito mais fácil. Eu já tinha todas as cartas náuticas, indicando onde era raso, onde era fundo, onde tem passagem, onde era beco sem saída, e ainda tinha a fotografia do satélite. Eu não quero, de jeito nenhum, nem me equiparar, nem me comparar com os heróis daquele tempo, com os heróis que morreram, com os heróis que tiveram sucesso. Mas Amundsen dizia que o sucesso espera aquele que prepara tudo que é necessário para dar certo. E o insucesso a quem negligencia. Então, parece que a gente foi muito mais fácil, que a gente já tinha todas essas informações, mas mesmo assim não foi tão fácil assim, mas deu tudo certo. Peguei o temporal lá no Joarhaven, eu já ia sair, aí adiei por 1 semana a saída, pegamos um temporal retado. Quando chegou adiante, teve um outro porto que eu também
Peguei outro tempo, eu cheguei lá, já estava mau tempo, aí veio um temporal retado, eu fiquei na âncora. A âncora foi enfiando com um vento forte, a âncora foi enfiando no solo, porque não tinha lugar para ficar. Tinha uma marinazinha pequenininha, estava toda ocupada. Aí a âncora foi enfiando com tanta força no terreno que eu levei mais de meia hora para conseguir arrancar a âncora do fundo do mar. Nossa. Pensei que podia até partir a corrente e perder a âncora, uma âncora de 150 quilos que eu tenho, que o barco pesa mais de 80 toneladas. Mas, finalmente, a âncora saiu, eu fui, isso e aquilo. Aí parei em mais um portinho onde Fábio Tosi, o médico que era grande navegador, inclusive já fez uma viagem com a Mir Klink para a Antártica, e é um grande amigo. Ele saltou, eu parei para saltar e resolvi atravessar para a Groenlândia. Nessas travessias, várias vezes, ainda antes de chegar no Alasca, a gente viu formações de ciclones. Mas, felizmente, como a gente tinha previsão do tempo, a gente via que um ciclone viu, eu parei o barco, esperei 3 dias, esperei ele passar na nossa frente. Quando ele foi se afastando, eu fui atrás dele. E aqui a mesma coisa, quando eu fui para a Groenlândia, a gente viu uma formação que parecia que era um ciclone. A gente não tinha certeza que é ciclone, eu não sei a partir de quando é ciclone. O vento vai aumentando, 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 ele vai girando, girando, tem aquela formação girando, os ventos girando, e você é apavorado sem saber para que lado que ele não venha para cima da gente. E a gente se afastando dele. Então, quando eu atravessei do Canadá para a Groenlândia, eu tinha muito medo de pegar um negócio lá, mas não deu certo. Quando eu fui chegando na Groenlândia, eu ia parar, mas não precisou parar, que o mau tempo previsto já tinha passado. Eu desci até no Nuuk, que é a capital da Groenlândia, já quase lá no sul. Lá eu parei, lá eu abasteci, andamos pela Groenlândia, alguns tripulantes saltaram, outros chegaram e assim por diante. E de lá eu me mandei, fui para os Açores, onde fui encontrar em Horta-Faial com Genuíno Madruga, um português que fez 2 voltas ao mundo em solitário, quebrou o mastro 2 vezes, e com quem eu me encontrei na África do Sul em outras viagens, e tinha me tornado grande amigo. Foi excelente, ele nos recebeu, nos mostrou tudo, e falando português e comendo bacalhau, e comendo tudo e passeando. Aí uns saltaram, outros vieram, e de lá a gente foi, embarquei até um alemã, que era estudante de oceanografia, ela conseguiu licença lá na universidade para parar aí, para fazer uma viagem até Natal, o Brasil, e de lá ela voltou para estudar. Parei em Natal, onde eu sempre fui bem recebido. Em Natal, quando eu cheguei lá, tinha um médico lá que fez todo o exame de Covid da gente, deu um atestado, e nesse atestado que a gente não tinha Covid, ele plastificou, fez um em português, outro em inglês. Rapaz, pelo caminho encontrei tanta gente que nos ajudasse. Se eu fosse citar o nome, primeiro que eu já esqueci o nome das pessoas. Eu tenho um bloqueio para gravar o nome das pessoas, é terrível. Eu me lembro, quando conheci a pessoa, tudo que ela me disse, o que é que nós fizemos junto, e o nome eu não consigo lembrar, e aí, quando eu quero passar o WhatsApp, sem saber o nome, eu não acho o nome dele no WhatsApp, tem que olhar o WhatsApp todo, de cima a baixo, tem mais de 300. Eu sei que de Natal eu vim para Salvador, mas eu não parei logo em Salvador. Eu fui para Morro de São Paulo, parei o barco, combinei com a Marinha, para a Marinha me receber, então o almirante me recebeu aí no 2º Distrito Naval, onde, desde a primeira volta ao mundo, sempre saí da Marinha. A Marinha que me ajudou na primeira volta ao mundo, ela me deu todas as cartas náuticas, eu não tinha dinheiro para comprar. Se não me desse, eu não podia ir. A Marinha, eu devo tudo à Marinha. E então, o que é que aconteceu? A Marinha me recebeu e me deu uma placa, um diploma, dizendo que foi o primeiro barco de bandeira brasileira a fazer a passagem noroeste com sucesso,
do Pacífico para o Atlântico nas datas tais e tais com o navegador Aleixo Beloli. O que é que eu quero mais? Eu não sei para que eu estou querendo mais. Outro dia me perguntaram, eu já tenho 5 filhos, criei uma empresa que tem 1.600 funcionários, escrevi 10 livros, fiz centenas de obras, dei 5 voltas ao mundo, tive no norte, tive na Antártica, tive no Alasca, o que é que falta? Por que é que você não fez ainda? Eu respondia, um camarada me entrevistou, eu ainda não morri, foi o que eu disse. Então, o que falta é morrer em paz. Mas, ao chegar aqui, tinha um grupo de portugueses que estavam navegando um programa português aí, que eles conseguiram, inclusive, financiamento e tudo. Ele ia sair sexta-feira, como eu chego sempre no sábado, ele adiou a saída dele, apertou minha mão e disse que Portugal queria se juntar com o Brasil para fazer um programa luso-brasileiro, trazendo sempre 3 cientistas a bordo. O meu barco pega até 12 pessoas, mas é demais. Bom é no máximo 8. Eles querem fazer uma viagem saindo de Portugal, Açores, Brasil, Argentina, Cape Town, Índia, Ceilão, Macau, China, Japão e fazer a passagem Nordeste, que é aquela passagem lá pelo norte, mas não por dentro do Canadá, como eu fiz a passagem Nordeste, a Nordeste, beirando a Sibéria, que é muito, muito mais difícil, porque lá tem os locais que tem umas ilhas que se aproximam mais do Polo Norte, que às vezes só passa alguém depois que um quebra-gelo passar. E para fazer essa viagem, eles não aceitam que ninguém passe lá que não tenha uma pessoa que fale russo para poder se comunicar. Eu digo, essa pessoa já tem. Eu, filho de mãe ucraniana e pai russo, falo russo, inglês, francês, português, espanhol. Não falo com perfeição, com certeza, mas o russo, eu nunca falei outra língua com minha mãe. Então, tudo que se fala em casa em russo, eu sei falar e assim por diante. Esse português, eu fui para Portugal, encontrei lá com esse português, ele me levou na universidade. Portugal, um país pequenininho, escorado pela Espanha, pelo fundo, voltado os olhos para o mar. Portugal, com aquele país pequenininho, ele está com 6 universidades do mar. Tudo de Portugal depende do mar. Eles vivem em contato com o mar. Aí eu visitei os laboratórios dele, águas vivas dentro do negócio de vidro, tudo quanto é coral, alga, tudo, peixe, tudo. Tem 6 universidades. Estive com a reitora da universidade, depois estive com o pessoal do governo que cuida dessas universidades, e ficou combinado com esse português que ele iria escrever o projeto fazendo uma viagem dessa, luso-brasileira, sempre com 3 cientistas e 5 tripulantes, ora comandado por um comandante português, ora comandado por um comandante brasileiro, que seria eu, ou outro que eu indicasse, e faríamos essa viagem que duraria 2 anos e meio. Eu já estou com 80 anos, os 2 joelhos lenhados, ando com dificuldade, mas minha cabeça, eu acho que é de 30 anos, 40 anos, eu não sei quanto. É uma cabeça completamente diferente. Tem que cortar a cabeça, separar do corpo, botar um corpo novo na cabeça. Eu sei que eu estou estudando, já estudei tudo que eu tenho nos livros da passagem Nordeste, já encomendei as cartas náuticas lá por cima da Sibéria, que são cartas russas. Vamos ver se eu consigo comprar com esse negócio da guerra. Tudo complicou, visto complica, tudo complica, mas a gente não sabe se vai sair, se não vai sair, se isso vai dar certo, não vai dar certo. Aliás, todas as viagens a gente nunca sabe se vai dar certo até o dia que volta. Então, eu estou assim, porque é melhor pensar em alguma coisa do que não fazer nada. Eu acho que o que me mantém vivo é que eu não consigo fazer uma viagem que eu já não consiga pensar em uma outra coisa e assim por diante. O que vai acontecer, só Deus sabe. E eu quero dizer que está aí o livro
A Passagem Noroeste, o livro, todos os livros são vendidos na Fundação Aleixo Belov ou então no Museu do Mar Aleixo Belov. Apesar de eu não distribuir os livros pelas livrarias, quem quiser pede e manda pelo correio ou assim por diante. O e-book ficou pronto, Mariana? Ficou pronto? Vai ter o e-book? Vai funcionar? O e-book vai funcionar também em Passagem Noroeste. Não sei se já está funcionando, porque acabei de lançar o livro agora, mas tudo isso existe. E apesar de ter 80 anos, eu estou vivo. A única coisa que eu fiz ainda e que eu pretendo fazer é morrer, mas não tenho pressa. Não tenho pressa, não. É muito bom te ouvir, Diga, Aleixo. moça. É muito, muito legal te ouvir. Nossa, a gente deu uma viagem, assim, várias viagens enquanto você falava. E antes de fazer uma outra pergunta, eu gostaria de te dizer que eu sou voluntária aí para uma dessas viagens aí por cima. Conte comigo se precisar de tripulação nesse projeto Se Vingar. Nossa, que sonho, Certo. que sonho. Então você mande seu contato, seu telefone, seu endereço, tudo. Maravilha. E assim por diante, a gente vai ver. Mas eu queria Diga. Eu queria te perguntar o seguinte, Aleixo. O livro que você fez agora, o 10º, e o 9º, que se chama Minhas Viagens com Outros Comandantes, né, que você lançou um pouquinho depois que surgiu, na verdade, motivado por conta daquele período delicado da pandemia, do confinamento. Eu queria que você comentasse um pouco desse projeto, desse trabalho. Prepare bem. Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, podcastmariasonora@gmail.com. A sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo. Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como é que funciona, é super fácil através do site www.podcastmariasonora.com. Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e, como sempre, bons ventos!